é uma alegria, né? Uma satisfação conhecer pessoas novas, irmãos em Cristo. É a nossa família em Jesus Cristo, não é verdade? É. Então, nessa vinda aqui, eu conheci, essa é a terceira igreja que eu estou conhecendo, nova, são novos contatos que eu fiz, para a gente poder apresentar o trabalho, falar um pouquinho mais de missões, mobilizar a igreja para a obra missionária, porque uma igreja que não faz missões, uma igreja que não trabalha com missões, uma igreja que não investe em missões, como já dizia um antigo autor de livros, um missiólogo, ele diz assim: uma igreja que não faz missões, não investe em missões, é um campo missionário. Porque não entendeu ainda a missão da igreja nessa terra. Não entendeu ainda o compromisso que a igreja tem com o reino de Deus, com a plantação, a implantação do reino de Deus nessa terra. Então, graças a Deus que essa igreja é uma igreja que tem trabalhado com missões, tem amado a missão, porque a missão não é nossa, a missão é a missão de Deus, não é? Nós é que fazemos parte, nós nos colocamos à disposição. Senhor, me usa naquilo que o Senhor está fazendo no mundo, e Ele vai, Ele te pega e te leva a outro lugar, para que você faça a obra. Mas nem todos precisam sair, nem todos precisam ir aonde você está. Você também tem um campo missionário à sua volta. De repente o campo missionário é a sua casa, a sua família, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Ali é um campo missionário, e você precisa deixar Deus te usar ali. Amém, irmãos? Todos nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Não são pessoas somente específicas e escolhidas por Deus, todos somos. É que Deus chama alguns, Ele capacita alguns para uma obra um pouco mais diferente, né? Então Ele vai fazer aquilo que Ele fez com a minha vida, por exemplo. Eu estava numa igreja, eu com minha esposa, nós iniciamos um projeto, um trabalho. Com 24 anos eu estava pastoreando uma igreja que havia fundado, porque a chama do Espírito Santo em nosso coração, a conversão da minha esposa e meu retorno para Cristo foi tão impactante, porque eu voltei para Cristo por causa da minha esposa. Eu estava desviado, estava no mundo, e comecei a falar de Jesus para ela, porque ela tinha uma sede de Jesus, e eu desviado, não querendo saber de Deus, eu tive que falar de Jesus para ela. Fui obrigado, porque ela ficava me insistindo, e eu apenas conhecia ela na empresa, e de tanto falar de Jesus para ela, a gente ficava muito tempo junto. Aí fica muito tempo junto, acabamos namorando, e aí eu continuei falando de Jesus para ela, e ela se converteu. E a conversão dela assim foi tremenda, foi muito impactante para a vida dela, porque ela se libertou de muitas coisas, porque ela andou fazendo coisas, bruxaria, feitiçaria, e eu, por outro lado, estava no mundo, estava vivendo uma vida louca. E aí então, quando a conversão dela aconteceu, o Senhor falou: e aí? E você? Nada, querido? Sim, Senhor, tudo. E aí então a nossa conversão foi tão impactante que em 2 anos de conversão a gente já estava abrindo uma igreja, sem ser pastor, sem nada. E aí eu falei: pastor, estamos com um trabalho assim, vamos abrir uma igreja. E aí vamos lá, abre a igreja, vamos levar um pastor para lá. E o pastor nunca apareceu. Aí eu fiquei dirigindo aquela igreja sem experiência. Lógico, eu fui estudando, fazendo teologia, e as coisas acontecendo, e vidas se convertendo, e pessoas vindo a Cristo, e a gente vendo aquela coisa toda maravilhosa. Então fundamos a igreja. Depois de 2, 3 anos, eu me lembro, fui ordenado a pastor. Aí pastoreei aquela igreja mais alguns anos. Aí veio uma outra chamada do Senhor na minha vida, que foi a chamada missionária. E aí o Senhor nos chama para a obra missionária. Fomos parar do outro lado do mundo, num país chamado Timor-Leste. Lá ficamos trabalhando também, num ambiente transcultural, diferente, numa outra língua, né? Se você que é estudioso, você vai saber que Timor-Leste, a língua do país, a língua predominante, chama-se português. Mas não é de verdade, porque poucas pessoas falam português. E quando falam português mais puxado para o de Portugal. Então é meio difícil. Só os mais idosos que conseguem compreender o português, porque
Timor ficou um país escravizado pela Indonésia durante 24 anos. Então eles proibiram de se falar o português e aí implantaram a sua própria língua no país. Então todo timorense hoje sabe falar a língua da Indonésia, mas não sabe falar o português, que é a língua oficial do país. Então você fala em português com as pessoas mais velhas que estavam vivas antes da invasão em 1975, e fala com as crianças hoje, que as crianças estão aprendendo na escola o português, né? Então ficamos ali durante um tempo trabalhando, e trabalhávamos também num abrigo, numa ONG que trabalhava com meninas, que abrigava meninas vítimas de abuso sexual, e também fizemos outros trabalhos de evangelismo nas montanhas, de evangelismo nos lugares, nos vilarejos. O Timor-Leste é um dos países mais pobres do mundo, então tivemos ali muitas experiências com o Senhor. Mas o que eu vou falar nessa noite é mais a respeito daquilo que a gente está vivendo no momento. Então, antes de mostrar as fotos, quero mostrar algumas fotos, quero falar algumas coisas. E antes de fazer isso, eu queria ler com vocês 2 versículos. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês. Quem trouxe Bíblia? Amém. Isaías capítulo 58. Sabe por que eu perguntei, pastor? Porque muitas igrejas não estão mais levando Bíblia, né? Porque sempre projetam aqui, ó. E aí as pessoas se acomodam, já não levam mais. Isaías capítulo 58, os versos. Eu vou ler os versos 2 e 3. Não, desculpa, eu vou ler só o 2. Na versão, eu vou ler na NVI, né? Nova versão internacional. Então diz assim: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Interessante aqui que nesse versículo nós vemos 2 coisas importantes: o desejo de conhecer os caminhos do Senhor e o desejo de que Deus se aproxime deles. É o seu desejo conhecer os caminhos do Senhor? Amém. É o seu desejo de que Deus se aproxime de ti? Amém? Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças, te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, reunidos na Tua casa, reunidos, ó Pai, como família do Senhor. Aqui estão os meus irmãos em Cristo, aqui estão aqueles na qual o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e aqui estão pessoas que o Senhor salvou, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa igreja aberta nesse lugar, que essa igreja seja um referencial nesse lugar, seja um refúgio para aqueles que estão perdidos, seja um refúgio para aqueles que estão doentes, que eles possam encontrar a cura do Senhor nesse lugar, que o Senhor possa usar essas pessoas, essas vidas que estão aqui, para orar, interceder, para serem, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, que não se calam, mas que levantam e erguem suas vozes contra a injustiça, que erguem as suas vozes, Pai, contra todo o principado do mal, mas também que erguem as suas vozes em louvor e adoração ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Eu te peço nessa noite que o Senhor esteja nos dirigindo, nos abençoando nessa noite, conduza esse momento. Senhor Deus, aqui vamos falar sobre a Sua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, que sempre faz a diferença em nossos corações, ela mais uma vez, ela possa tocar o nosso coração. Faz isso na vida dos meus irmãos, faz isso a partir de mim, Senhor, que também preciso ser transformado pela Tua palavra. E no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Eu vou falar um pouquinho então a respeito, colocar aqui as fotos, eu vou passar aqui e falar um pouquinho a respeito do ministério que nós estamos exercendo ali em Iranduba. Aí está, né, Missão Amazonas, é o nosso projeto, um projeto meu, da minha família, né, família Barros.
Então, quando essa é minha esposa, né? E tudo bem? Dá para ver? Mas agora que ficou mais iluminado, agora eu não entendi. Mas eu atrapalho se eu ficar aqui, né? Tá bom? Então tá bom. Então, nós estamos lá em Iranduba, já estamos trabalhando em outras frentes, né? Já trabalhamos na aldeia indígena Sateré Maué, já ficamos lá com eles durante 1 ano, e agora nós estamos trabalhando com mais ênfase no abrigo, mas também a gente trabalha em outras frentes que eu vou estar mostrando para vocês. Pode passar, por favor? Esse é um trabalho de evangelismo entre os ribeirinhos, né? A gente faz esse trabalho juntamente com outras igrejas, é um trabalho de parceria. Eu gosto demais de trabalhar em missões, pastor, porque em missão tudo é parceria, não tem aquele negócio de vestir a camisa, não, é minha igreja, é o meu ministério, não. Em missões a gente não se importa se é batista, se é presbiteriano, se é assembleano, junta todo mundo, é todo filho de Deus, a gente faz a obra desse jeito. Eu gosto de missão por causa disso. E aí você vê ali, esse barcão é de uma igreja, a gente fez parceria, e a gente viaja nesse barco, e a gente dorme ali em cima, nas redes, e a gente vai nos ribeirinhos, levando o evangelho e apoiando as igrejas que ali estão. Pode passar? Aí sou eu navegando, né, naquele barcão grande que vocês viram. Então, eu fiz questão de tirar essa foto, principalmente de colocar essa foto, porque essa apresentação também eu fiz na minha igreja que fica aqui na freguesia do Ó, porque eles já acompanharam a gente desde quando nós saímos, e eu falava para eles a respeito da dificuldade que eu tinha de andar de barco, né, de barquinho, porque balançava muito e me dava muito mal-estar. E aí, em questão de meses, eu já estava dirigindo os barquinhos lá a motor, e aí a igreja ia acompanhando essas histórias, e ficavam maravilhados, porque é uma dificuldade que eu tinha, e se tornou o meu trabalho, porque eu tinha que estar sempre indo nos ribeirinhos, e eu tinha que estar dirigindo o barquinho. E aí eu coloquei essa daí grande, que eu falei assim, gente, sede fiel no pouco, no barquinho pequeno, e Deus te coloca sobre muito. Pode passar? Aí umas casas ribeirinhas, né? Então, uma das casas que a gente atendeu, nós temos aqui no primeiro plano, são as casas flutuantes, né? A casa flutuante, já o nome já diz, ela flutua e sobe e desce conforme a subida e a descida do rio, né? As pessoas às vezes não conseguem entender muito direito isso. Como assim, rio sobe e desce, sobe e desce? Quando eu falava para minha mãe, nossa mãe, a minha mãe falando assim, filho, eu estou vendo no jornal, porque eu morava bem na frente do rio, eu estou vendo aqui no jornal que o rio está subindo, vai encher a sua casa, está tendo enchente. Aí eu falei, não mãe, não é assim não, ele sobe, ele leva 6 meses para subir, e ele sobe e desce 15 metros, então na casa que eu morava, não chegava água até lá, então ele vai se afastando, vai descendo, vai se afastando, então a cada 6 meses ele sobe e desce 15 metros. Então sobe 6 meses de subindo e 6 meses descendo, né? Que rio que é? É o Amazonas? Esse daqui é o rio. Esse é o rio. O Amazonas. Solimões é o Amazonas, né? Esse rio aqui. Ali, volta um pouquinho naquela foto. Lá atrás você está vendo as outras casas. Aquelas são casas. Todas elas são de ribeirinhos, né? Porque moram na beira do rio. Mas aquelas são casas de palafitas. Então, eu não sei se você consegue observar, mas embaixo da janela tem uma faixa preta. Aquela faixa preta é da cheia, da última cheia. Então invadiu a casa a água. Então eles vão ter que levantar essa casa um pouco mais, porque a última cheia entrou na casa, né? Esse ano também na casa de um outro amigo pastor nosso, ele teve que ir morar na igreja até baixar o rio, porque encheu a casa dele também. Pode passar? Isso. Aí são duas casas. A casa verde é da esquerda. É a casa pastoral. E a da direita é a igreja. Tá? E na frente ali é o estacionamento. Porque não tem como chegar a não ser de barco. Então,
Vai assim, né? Agora, para vocês terem uma ideia, esse rio, para você chegar nessa igreja, no período de seca, agora está baixando muito, mas quando chegar no mais baixo, e você quiser ir visitar essa igreja, você vai ter que fazer uma caminhada de 2,5 km para chegar aí. Porque fica lá longe. Fica lá longe. Então essa é a igreja que a gente ajudou, né, a fazer esse trabalho com os ribeirinhos. Pode passar. Essa de novo a foto da igreja, né, de frente. Esse ano aqui a água chegou até onde está o pé daquele menino ali. Chegou a essa altura. Não chegou a invadir a igreja, chegou até o segundo degrau, o segundo de cima para baixo. Pode passar. E aí com os jovens, né? A gente sai com os jovens, aí no barco lá em cima, na parte de cima, sair com os jovens para fazer missões é uma delícia, né? Eles são bem ativos, são bem bagunceiros também. Isso é uma balada fluvial? É, uma balada fluvial. E aí é o momento em que a gente começa a sair, né? Então a gente tem que deixar o barco grande. Tá lá no canto, lá estacionado, né? Tá lá no estacionamento. E aí a gente sai com os botes pequenos para ir visitando as casas dos ribeirinhos, né? Então aí tá eu aqui na frente, minha esposa atrás, e a gente estava indo para fazer evangelismo. Pode passar? Pode uma pergunta? Sim. A condição dos ribeirinhos é muito precária, é verdade? Vou falar agora. Até que hora tem? Meia-noite? Essa é uma família de ribeirinhos que a gente visitou, né? Eles já estão indo na igreja, naquela igreja que eu mostrei para vocês, estão indo com frequência, né? A gente passou aí porque eles estavam bem no começo, né? Não foi nós que evangelizamos eles, alguém evangelizou eles e a gente estava indo lá porque eles tinham ido na igreja, depois tinham parado e a gente foi lá ajudá-los a fortalecer a fé, né? Então passamos lá e hoje eles estão firmes na igreja. Pode passar? Essa casa aqui a gente chegou, né? Nós chegamos nessa casa. Você vê que onde o rio está lá embaixo, né? E aí o rio chega aqui em cima, aqui, ó. Cobre tudo isso aqui. Nós chegamos nessa casa, batemos palmas, chamamos e tal. Saiu essas menininhas aqui, três aqui embaixo e uma lá em cima. E aí perguntamos: cadê a mamãe? Cadê o papai? Aí eles falaram: eles foram pescar. Tá bom. E já era hora do almoço. E a gente perguntou para elas, né? E aí, vocês já almoçaram? Quem que está fazendo o almoço? Elas falaram: não, a gente não almoçou ainda, né? Não almoçaram ainda, por quê? Porque mamãe e papai foi pescar. Mas, nossa, vocês não comeram nada? E o que vocês comeram? O que vocês comeram até agora? Nada. E por que nada? Porque mamãe e papai foi pescar. Aí que cai a ficha da gente, né? Elas estão esperando que o almoço, o café da manhã ou a janta chegue logo, porque não tinham o que comer. Então você vê a necessidade, como é precária essa situação entre os ribeirinhos. Se der peixe, tem comida. Se não der peixe, não tem comida. E a gente perguntou, desde quando eles saíram? Eles saíram 5:30 da manhã. E não tinham voltado ainda, já era meio-dia, eles não tinham voltado ainda. Então, eles pescam na frente. Se não tem na frente, eles vão tendo que ir onde tem peixe, né? E eles sabem que nessa época, aqui nessa região, não tem. Então, eles têm que ir para lugar mais longe. E é nessas horas que eles vão para mais longe, que demora para voltar, as crianças ficam sozinhas, tendo que se virar, né? Mas a outra fonte, a fonte mesmo a base da alimentação deles mesmo é a farinha, né? Então eles fazem muita farinha. Eu lembro que eu fui visitar um ribeirinho, ele estava fazendo a farinha, ele estava torrando a farinha, e aí eu fui lá, peguei o negócio, comecei a torrar também, e fiquei naquele tacho enorme torrando. Aí quando eu vi quem estava torrando era eu, com o calor que estava ali, com aquele tacho quente. E aí ele pegou aquele tanto e colocou num tonel de plástico desse tamanho assim, com tampa, né? E já tinha um cheio e estava enchendo aquele outro. Aqueles 2 tonéis é o alimento para o ano todo. Porque ele tem que recolher, porque o rio vai subir, não vai ter como plantar.
Então ele fica com aquela farinha, e aquela farinha não estraga, é comida para o ano todo. Farinha de mandioca. A mandioca para eles é para fazer farinha. É difícil vocês verem eles fazendo outra coisa com mandioca, muito difícil. Porque farinha para eles é para fazer, mandioca para eles é para fazer farinha. E comem tudo com farinha, tudo mesmo. Tudo que você imaginar é com farinha. Engraçado que a farinha é uma bênção. 2 anos atrás a gente fez uma ação no Malawi, visava arrecadar dinheiro para dar um saco de farinha para cada família. Aquele saco de farinha duraria 6 meses. Que engraçado, né? Como incrível esse alimento. E Socorre eles. Na África eles usam muito farinha também. Essa cultura da mandioca também é muito forte na África. Volta um pouquinho aquela foto. Então, não. Aí. Então nós estávamos aí e falando com as meninas, né? E aí então as mulheres estavam conosco, ficaram com o coração partido, né? Porque não sabia quando é que ia voltar os pais das crianças, não tinha noção. E deixar as meninas com fome dá uma dor no coração da gente, dá as costas para isso. Aí elas olharam na bolsa para ver se tinha alguma coisa. Aí uma tinha uma bolachinha, outra tinha uns biscoitinhos, uns doces lá. Aí deu para as meninas, elas comeram. Eu fiquei pensando, bolsa de mulher é um mistério, né? Não é verdade? E saiu de lá o alimento. Eu falei, olha só, gente do céu. Depois as mulheres ficam falando, eu preciso emagrecer, mas olha a comidinha que está lá guardadinha lá, escondida, né? E aí então, deram para elas e falaram. E aí aproveitaram também, já falaram de Jesus para elas, né? No modo de criança, né? Eu acho muito legal falar do amor de Deus para as crianças, né? Que a gente usa coisas que elas consigam entender. E elas entenderam o Evangelho aquele dia e falamos para elas de Jesus, fizemos uma oração com elas. Irmãos, eu nunca mais vi essas crianças. Mas de uma coisa eu sei, uma semente foi plantada. Quem é que faz germinar? A gente tem que plantar. Esse é o nosso chamado. É plantar a semente. Não é verdade? Tem a semente. Eu ia falar de outro exemplo agora, mas não é de semente, que está lá em Provérbios, né? Que fala assim: lança o seu pão, lança sua semente de manhã no seu pão, lança sua semente de manhã e continue a lançar à tarde, porque você não sabe qual das duas vai germinar. Então é obrigação nossa, é sempre falar do Evangelho, é sempre anunciar, porque quem vai dar o crescimento, a gente não sabe. Quem vai dar o crescimento, quem vai fazer germinar no coração é o Espírito Santo. Amém? E aquele que plantou nunca nem vai ver, não é verdade? Nunca nem vai ver o crescimento, mas de uma coisa você sabe, você plantou. Amém, irmãos? Continuando então, aí eu estou sentado ali pregando na casa de um ribeirinho, porque é assim, não tem sofá, não tem cadeira, é tudo no chão, para comer no chão, e é desse jeito, só para dormir que é na rede. E aí a gente fica sentado ali, e nessa hora eu estava falando, evangelizando, estava falando do Evangelho. Pode passar? Aí foi esse momento então que a gente fez o apelo para eles, e aí fomos orar por eles. Pode passar? Aí é o momento da oração, né? Eles fazendo a oração de confissão, e a gente ali com eles. Esse de cinza que está aí é o pastor Irineu. Ele é de uma igreja daqui de Itaquaquecetuba. Pode passar? Aqui nós tiramos uma foto junto com a equipe e com as pessoas que estavam nessa casa, né? Eram 5 homens que estavam nessa casa. Eles todos estavam. Nós chegamos bem na hora que eles estavam comendo, fazendo um peixe lá para comer. E aí acabamos comendo junto, né? É um peixe gostoso, rapaz, chamado bodó. Ele é feio. É o peixe mais feio que eu vi na minha vida, mas é gostoso. Aí uma viagem que nós fizemos à aldeia Ticuna. Essa é uma viagem, não foi uma viagem evangelística, essa foi uma viagem
ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, nós fomos ministrar num congresso de jovens cristãos ticunas. Então nós fomos nessa aldeia. Essa aldeia está de frente, mas ela lá para trás, ela é enorme, tem 5.000 indígenas nessa aldeia, é uma cidade lá dentro, é uma cidade. E aí nós fomos ministrar uma conferência para jovens, um congresso, foram 4 dias. Pode passar? Passa essa, depois eu volto nela, pode passar. Aí está a igreja ticuna, que eu ministrei lá, foram 4 dias, eu ministrei os 4 dias, aí junto comigo tinha outros preletores também, porque era de manhã, de tarde e à noite, 4 dias, de manhã, de tarde e à noite. E aí você vê a sede do ticuna com as coisas de Deus. Eles têm sede de aprender, eles têm sede. São 500 jovens que estavam participando desse congresso, e muitos deles estavam vindo de outras aldeias. 5 dias de viagem, 4 dias, 3 dias de viagem para fazer parte dessa conferência, porque há sede de conhecimento do Senhor. Agora imagina, o dia todo, 4 dias, de manhã, tarde e noite. Aí já tem gente aí que está olhando no relógio e fala, esse pastor não acaba logo, não? Pode passar. Essa é a foto da igreja com os jovens. Eu tirei essa foto, não estava cheia a igreja, mas se você perceber, ela é comprida, ela vai até lá no fundo. Estava lotado de jovens nessa igreja, lotado. E foi assim muito bom, foi uma experiência tremenda de ver o que Deus está fazendo com os ticunas, irmãos. E os ticunas, eles estão vivendo a terceira onda missionária. O que significa a terceira onda missionária? A primeira onda missionária aconteceu, estamos falando dos indígenas, tá? Então, a primeira onda missionária aconteceu na década de 50 e 60, que eram os americanos e os europeus vindo para o Brasil para evangelizar os indígenas. Porque brasileiro não esquentava a cabeça com o indígena. Aí Deus levantou os americanos, os europeus, e eles vieram na década de 50 e 60 para evangelizar os ticunas. Depois veio a segunda onda missionária, que foram os anos 70 e 80. Os anos 70 e 80, a segunda onda missionária era os brasileiros sendo levantados, mobilizados, incentivados para pregar aos indígenas. E agora nós estamos vivendo a terceira onda missionária, que vem desde a década de 90, que são os próprios indígenas evangelizando os indígenas. Então nós estamos vivendo muito forte esse momento da terceira onda missionária. E etnias evangelizando etnias. E uma vez há 10 anos atrás, eu fui no Complay. O Complay é o Congresso de Pastores e Líderes Indígenas. Eu fui no Complay. E na hora era um congresso de 3, 4 dias, bem longe mesmo, bem distante, numa aldeia, a aldeia Baniwa. E lá na hora da Santa Ceia, que foi o encerramento do congresso, nós tivemos algumas pessoas falando, alguns indígenas falando. E aí eles se juntaram assim, um de cada etnia, porque nós tínhamos 3.000 índios de 32 etnias. E aí escolheram um de cada etnia para fazer uma fila assim, né? Em frente ao palco que eles fizeram, um palco de madeira e tal, e eles ficaram assim, as 32 etnias, todos eles ali representando uma etnia. E aí, alguns deles quiseram falar alguma coisa, e eles estavam todos abraçados assim, né? E aí, alguém pediu a palavra, e falou assim, eu estou muito feliz com o que Deus tem feito no nosso meio, porque hoje eu estou aqui, do lado do meu irmão, e ele falou o nome da etnia dele, porque desde que eu nasci, eu ouço histórias e eu vi gente morrendo, porque a nossa etnia sempre foi inimiga. Nós matamos muitos deles, eles mataram muitos dos nossos, mas hoje quem está nos unindo é o Espírito Santo. Etnia evangelizando etnia. Irmãos, é emocionante demais aquilo que Deus está fazendo no meio dos indígenas. Pode passar. Esse era o nosso, nessa aldeia que a gente estava. A gente estava na casa de alguém. E aí, não é uma cabine telefônica, mas é o nosso toalete. Toalete. Era o nosso toalete. E você vê que não tem porta, então você tem que ficar esperto dele.
Sabe o que eu fazia? Eu segurava até chegar de noite. Aí de noite ninguém ia me enxergar mesmo lá dentro. Então, ficava. Oi? Não, mas aí eu ia com a lanterninha do celular. Se eu ouvisse gente vindo, eu falava, tô aqui, hein? Tá ocupado. Pode mais uma, por favor? Ah, volta. Não, pode ficar aí mesmo. Eu estou atrapalhando você, né? Mais uma. Aí a casa que a gente estava, essa da cozinha, então era aí que a gente comia. Você está vendo que tem rede ali. Nessa aldeia, como é uma aldeia bem civilizada, tinha cadeira ali, ó. Tem até panela, você está vendo panela ali, ó. Tá civilizado o negócio. E aí, então nós estávamos fazendo comida. Aqui aqui é a nossa base, né, desse congresso. Então a gente saía da igreja, vinha muito jovem conversar com a gente, muitos jovens querendo servir ao Senhor, muitos jovens querendo fazer teologia, estudar, muita coisa. Então a gente trabalhou intensamente nesses dias. E aí a gente estava preparando, as mulheres estavam preparando o almoço. E aí o almoço pode passar. Esse era o nosso almoço sendo preparado. Não é uma criança não, gente, calma. É um macaquinho, é um macaquinho. Agora deixa eu explicar aqui, porque eu fui numa igreja falar sobre isso. E depois uma mulher falando, não pode matar macaco. Eu falei, mas não matei, né? É crime matar macaco. Eu falei, mas não matei macaco. Quem mata macaco, eles são liberados, porque é o que eles têm. É a caça do índio, eles vão comer o que tiver na mata. Então eles vivem de caça, ou pesca, ou farinha. Então é isso que eles fazem. Então a gente estava lá, né? Você está no meio, você está na chuva, tem que se molhar. Então pode passar. Aí mais dois aí, tudo na panela, tudo esperando. Não, a parte mais difícil foi essa, porque eles tinham que tirar o pelo, né? Então botava o bicho no fogo, queimava aquele pelo e depois vinha arrancando com a faca. Essa foi a parte mais ruim, porque pelo queimado é horrível. Pode passar? Aí o bichinho. Esse daí. Esse espetinho é de vísceras, é fígado, rim, intestino. Eles comem até o cérebro, viu, gente? Pega assim um facão, dá uma tirada assim, ó, tira aquela tampa e o cérebro eu não cheguei a comer, mas o macaquinho eu comi. Eu não tenho fotos também, porque nessa viagem a gente comeu também jacaré. Jacaré é bom demais, gente, meu Deus do céu. É muito bom. E aí então, eu já comi cachorro no Timor-Leste. É verdade, gente. Lá no Timor-Leste já comi cachorro. Olha, eu pus tanta pimenta. Eu só senti arder. Pode passar. Volta agora naquela do barquinho, por favor. Depois te pago um café, tá bom? Essa foto aqui é daquela aldeia que a gente estava no congresso e a gente foi para um outro lugar. A gente foi visitar algumas outras aldeias. E no caminho, subindo o rio Amazonas. E nós saímos daí e fomos subindo até perto da divisa com Peru e Colômbia. Nessa viagem, nós fomos desse jeito, nesse barquinho que vocês estão vendo, levamos 18 horas viajando desse jeito, nessa situação. Você senta, você deita, você senta, você deita, você senta, você deita, não tem mais o que fazer. Chega uma hora que você acostuma com a dor. Porque a dor é intensa nas costas, nas pernas, chega a dormir e você tem que fazer alguma coisa. Às vezes você consegue dar uma levantadinha só para esticar, mas você não pode ficar muito tempo em pé, por causa do movimento, então você tem que sentar rapidinho. É dolorido demais. Então, 18 horas viajando assim, dessa maneira. Aí você é uma viagem longa,
E chove demais no Amazonas. Mas também o sol é escaldante. Então, quando não chovia, era o sol escaldante. Então você tinha que ficar torcendo. O que vai ser hoje? Aí você imaginava, vai chover. Aí daqui a pouco abria aquele sol. Quente, quente, quente. Aí você está seco. Aí você fala, tá legal, tô seco. Aí vem a chuva. E chuva, não existe chuvisco no Amazonas. Não existe. Não existe, não existe. Chuvisco não existe. Toda chuva no Amazonas é pesada. É chuva pesada mesmo, chuva grande. Pode passar. Volta lá. Isso aí, muito bem. Está esperto. Essa aqui é uma igreja que a gente foi até aí nesse lugar. Essa é uma igreja que a gente foi auxiliar. Então, reuniram aí alguns pastores para que a gente pudesse ter um tempo com eles, né? E aí a gente sentou com os pastores indígenas, lá, os ticunas, dando a eles respaldo bíblico, dando a eles algum entendimento que eles não tinham, muita pergunta, eles querem aprender demais, eles querem fazer o correto, eles querem fazer as coisas certas, então eles desejam demais aprender. Então esse tempo foi um tempo muito gostoso de estar com os pastores, de você ver a vontade que eles têm de fazer as coisas certas. Foi maravilhoso. Pode passar. Essa é uma clínica de 2 andares, está vendo? A construção deles. É uma clínica porque a cada 6 meses a gente leva lá os médicos, dentistas, oculistas, oftalmologistas, né? Para atender a turma lá, os indígenas, as comunidades em volta, né? Porque tem gente que nunca viu médico na vida, a não ser os médicos que são missionários. Se você é médico, dentista, oftalmologista, você pode estar ofertando um tempo, as suas férias, para ir num lugar como esse, para atender gente que nunca viu médico na vida, nunca pôde ir no hospital, porque daí para a cidade mais próxima são 3 horas de rabeta de barquinho, são 3 horas, e um indígena não tem porque 3 horas para você ir e 3 horas para você voltar, você vai ter que ter um dinheiro muito grande de combustível. E o combustível nessa região, R$8 o litro. R$8 o litro. Então imagina, é super caro para um indígena sair e visitar uma cidade, por exemplo. E aí o abrigo, então esse trabalho com os indígenas e o trabalho com os ribeirinhos, eles são trabalhos esporádicos, né? São viagens que a gente faz, são esporádicos. Agora eu trabalho com o abrigo Coração do Pai, a gente está em tempo constante, são 24 horas por dia, 7 dias da semana, o tempo todo com esse trabalho. Pode passar. Aí estão algumas das crianças, algumas delas a gente não pode estar mostrando o rosto, né? Porque são crianças que estão sob segredo de justiça. Pode passar. Esse é o espaço que nós temos lá, o campo de futebol, onde eles brincam, onde é feita a recreação delas, né? Onde a gente tenta jogar futebol com elas. Pode passar. Esse é o refeitório, lá na frente, lá atrás, lá é a cozinha. Então aqui estão todos eles já preparando para o papá. Pode passar. E aqui é o tempo de que nós temos com eles de domingo de manhã. Esse é o nosso culto, né? Então eu, minha esposa e meu filho, que está com violão ali, nós estamos, todo domingo a gente faz o nosso culto com eles, né? Então nosso filho ajuda com a música e a gente traz uma palavra, depois a gente divide as salas. Pode passar. Aí minha esposa ministrando, pode passar. É o momento da oração, eles orando. E aí a gente separa, até aí só. A gente separa as classes, né? Minha esposa fica com as crianças até 10 anos, as de 11 para cima eu fico. Então a gente dá aula para elas, a gente ensina, a gente está discipulando essas crianças, ensinando elas o caminho do Senhor, amém? Há muito trauma envolvido na vida delas, então a gente tenta inserir a palavra de Deus, inserir o remédio para o trauma de cada uma delas, que é o próprio Senhor, né? E a gente tem visto coisas ali tremendas, vidas realmente sendo restauradas, crianças que chegam de um jeito totalmente destruída. A gente está vendo a evolução na vida delas, não é?
Então são muitas histórias de cada criança, são histórias que a gente nem pode contar, são crianças que a gente nem pode mostrar, porque, por exemplo, tem crianças ali que a gente usa nome fictício, tem crianças que não podem estar matriculadas em escola, porque se entra o nome no sistema vai cair em muitos setores e gente grande está envolvida, então a gente nem pode citar o nome, né? Então lá dentro mesmo a gente usa nome fictício. Então são muitos casos terríveis, né? Que você esteja orando e intercedendo por essas crianças. Amém, igreja? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu li com vocês ali o versículo 2 de Isaías, e eu vou ler novamente. Diz assim: pois dia a dia me procuram. Você procura Deus dia a dia? Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos de seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eu li esse versículo para vocês e perguntei: quem quer conhecer o caminho do Senhor? Quem quer que o Senhor se aproxime dele? E todos vocês disseram: eu quero. E é interessante que aqui é uma profecia de Isaías, uma profecia que ele está trazendo uma palavra de Deus para o povo. E essa palavra que ele traz para o povo, né, o povo de Israel, o Senhor está testemunhando disso. Ele fala assim: eles me procuram, todos os dias me procuram. Só que parece que eles estão desejosos de conhecer os meus caminhos. E parece também que eles querem que eu me aproxime deles. Esse parece, ele faz toda a diferença nesse texto. Porque tudo aquilo que parece, não é. Não é verdade? Parece, mas não é. É que nem em Provérbios 12, 14, que fala assim: há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o final dele conduz à morte. Porque é um caminho que parece, não é um caminho, não é o caminho, mas é um caminho parecido. E esse parece aqui me chama a atenção de que o Senhor é que está testemunhando que eles estão parecendo desejosos. E a isso me chamou a atenção, porque parece também que dentro das nossas igrejas há muita gente parecendo que estão buscando a Deus. Se você ver comigo esse pedacinho, diz assim: é um povo que parece que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Ele estava falando assim: eu estou percebendo que há um fingimento muito grande. Era Deus falando. Eu estou agora parafraseando o texto, tá? Há um fingimento muito grande, porque não abandonaram. Porque abandonaram os mandamentos de Deus, mas parece que não abandonaram, parece que estão desejosos de tudo isso. E no versículo 4 vai mais além, porque ele fala assim: seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. O que eles estavam querendo? Não era que Deus se aproximasse deles? O que eles estavam querendo? Não era conhecer os caminhos do Senhor? O Senhor está falando aqui a respeito de uma prática religiosa, então, para que eles pudessem se aproximar de Deus, ou Deus se aproximar deles, e eles reconhecerem os caminhos do Senhor, eles tinham uma prática religiosa. Qual é a prática religiosa que nós vemos no texto? Nós não lemos o texto todo, mas a prática religiosa que fala em todo o texto é sobre o jejum. Então eles jejuavam para buscar o que de Deus? A aproximação. Isso é uma prática religiosa, concorda comigo? Agora, quais são as nossas práticas religiosas que fazemos hoje? E eu não quero falar só do jejum, eu não estou falando contra o jejum, e nem a favor também, mas eu estou falando, é uma prática religiosa. Se nós contextualizarmos isso hoje, vamos ampliar um pouco mais, vamos deixar, não vamos falar só sobre o jejum,
Mas vamos ampliar um pouco mais? Vamos falar sobre a nossa vida religiosa, as nossas práticas religiosas. Quais elas podem ser? O jejum é uma delas, a oração, a visitação, vir à igreja, a nossa dedicação em ofertar, a evangelização, a comunhão, tudo isso são práticas religiosas, sim ou não? Então, muitas vezes, o Senhor está falando para nós que a nossa prática religiosa, vocês não podem esperar, vocês não podem jejuar como fazem e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Qual o problema daqui que nós estamos vendo? É que o Senhor estava vendo falsidade na vida daqueles homens. Eles não estavam fazendo, estavam buscando, mas não havia sinceridade no coração. Qual que era a intenção deles então? A intenção deles era conseguir se aproximar de Deus, ser abençoado, conhecer os caminhos do Senhor. Essa era a intenção do coração deles. Só que eles faziam práticas religiosas com sentimentos egoístas ou com sentimentos de fingimento. Estão comigo? Estão entendendo? Aí nós chegamos num dilema, porque aí Deus vai falar assim, no versículo 6: o jejum que desejo não é este. E aí então a gente peraí. Eu vou ler o versículo 6 e o versículo 7. Mas para ler aqui eu não vou ler ele inteiro, eu vou de novo parafrasear. Porque o que o Senhor quer dizer aqui é falar assim, o jejum que eu pedi de vocês não é isso. Vocês não entenderam ainda. Ele fala assim, o jejum que eu quero de vocês, e vamos mudar de novo, de jejum para práticas religiosas. A prática religiosa que eu espero de vocês não é essa que vocês estão fazendo. A prática religiosa que eu espero de vocês é que vocês soltem as correntes da injustiça. Tem alguém passando injustiça do seu lado, ao seu redor, no seu emprego? Tem gente passando injustiça? Você tem a autorização do Senhor de atuar para desatar essas injustiças que estão à sua volta. Desatar as cordas do jugo. Jugo é a canga que fica sobre a pessoa. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Tem oprimidos ao seu redor? Tem oprimidos no seu bairro? Tem oprimidos no seu trabalho? Então você tem a prerrogativa do Senhor de poder libertar essas vidas. Você tem a autorização do Senhor e você tem a autoridade espiritual para isso. O versículo 7 é que vocês possam compartilhar ou partilhar a comida com os famintos. Tem famintos à sua volta? Que você possa abrigar o pobre e desamparado. Aqui que não vai faltar, Que você possa vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. O que eles estavam pensando? Eu vou conseguir a bênção do Senhor quando eu fizer as minhas práticas religiosas, quando eu estiver santinho diante do Senhor, quando eu estiver fazendo o meu jejum, a minha oração, ir na igreja, no sábado, no domingo, na quarta, na segunda, culto de oração, culto das senhoras, culto das mulheres, culto dos homens. Quando eu fizer isso, o Senhor vai estar se agradando de mim, eu vou ser muito mais abençoado quando eu fizer tudo isso, e o Senhor está falando: não é isso que eu te pedi, você ainda não entendeu o que eu quero de você. O que eu quero de você é que você pratique a justiça nessa terra. É essa a forma que nós atraímos a bênção do Senhor sobre nós. Porque é Ele que está dizendo em Isaías 58, Ele estava corrigindo um povo que estava pensando errado, vivendo errado e agindo errado. E nós olhamos para nós mesmos e sempre pensamos que estamos certos.
Mas a palavra de Deus vem nos mostrar que práticas religiosas não agradam ao Senhor, práticas religiosas não atraem o benefício do Senhor para as nossas vidas, práticas religiosas têm a ver com religiosidade. O que traz a bênção do Senhor para as nossas vidas são as nossas práticas de justiça, de olhar para o próximo, de olhar aquele que está à nossa volta. Amém, igreja? Para eu terminar logo, porque o tempo está avançando demais. Versículo 8, na NVI fala, aí sim. Ele começa os versículos e fala, aí sim. Em outras Bíblias fala, então. Aí sim e então é uma conclusão. Correto? Ele vai concluir agora. Aí ele fala assim, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meio do seu jugo o opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, preste atenção, se com renúncia própria você beneficiar os famintos, e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias, e eu te digo mais, restaurador de vidas. O Senhor está dizendo que como é que vocês vão alcançar a bênção? Sendo religiosos, fazendo práticas religiosas, ou fazendo o bem para o próximo. Irmãos, não estamos falando de assistencialismo, estamos falando de cristianismo. Aleluia. Amém? Glória. É tratar com o homem integral, corpo, alma e espírito. E também não estou falando de missão integral, estou falando da missão integral que surgiu aí, mas a missão integral, ou seja, trabalhar com missões, é trabalhar na integralidade do homem, corpo, alma e espírito. E é isso que a gente tem tentado fazer ali com aquelas crianças, tentando resgatar, tentando alimentar, tentando dar a elas uma condição de vida melhor. Elas chegam ali acabadas, elas chegam ali porque os casos que nós temos, a maioria dos casos, 90% dos casos, são casos de estupro. São crianças pequenas, recém-nascidas, crianças, adolescentes, crianças pequenas, 7, 8 anos, sendo abusadas sexualmente. E sabe o que é o pior? Elas são abusadas dentro dos lares. Ou seja, é o pai, é o avô, é o primo, é o tio, é sempre alguém da família, alguém que deveria estar amando, alguém que deveria estar protegendo, está fazendo mal para aquelas crianças. E nós estamos com essa responsabilidade, irmãos, de levar a essas crianças amor. Elas estão dentro do abrigo, a Tabita esteve lá e ela viu. A gente tenta passar para elas amor, respeito. A gente respeita aquelas crianças, a gente ama aquelas crianças, a gente dá atenção para elas, e a gente também corrige, porque criança tem que ser corrigida. Não é verdade? A gente corrige a quem a gente ama, e a gente quer ver aquelas crianças felizes, crescendo e tendo futuro na vida. Amém, irmãos? O nosso compromisso, preste bem atenção no que eu vou dizer. Essa palavra Deus me deu quando eu estava para vir para São Paulo. E quando eu abri
esse texto, eu comecei a estudar e Deus começou a falar muito comigo. A gente podia até trabalhar um pouco mais nele, mas não temos tempo para isso. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele só vai ser firme, forte, quando nós estivermos relacionando com o nosso próximo. Não tem como ser ao contrário. Ele nos abençoa, porque nosso relacionamento é vertical, ele é potencializado quando nós estamos em perfeita harmonia com o nosso relacionamento horizontal. É isso que a palavra está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, Isaías 58 está dizendo. Que o que o Senhor quer de nós é isso. E eu fico muito triste quando eu olho para trás na história da igreja. Há alguns momentos da igreja, a história da igreja teve vários momentos ruins depois da igreja primitiva, passou por momentos terríveis, mas teve um momento na história que foi o início dos monastérios. E aí criava-se monastérios, e aí as pessoas iam para os monastérios, os monges, e eles se enclausuravam dentro do monastério, porque lá eles iam receber a iluminação, se é que assim podemos dizer. Então eles ficavam lendo, estudando e orando, lendo, estudando e orando, lendo, estudando e orando, lendo, estudando e orando, lendo, estudando e orando. E fora dos monastérios, o mundo se acabando, vidas indo para o inferno, e eles separados, enclausurados, querendo a santificação do mundo. Só que o Senhor fala em João 17, Pai, Jesus orando, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não fala isso? E o que mais ele fala? Mas que o Senhor possa estar com eles, para que o Senhor possa abençoá-los, para que eles possam continuar o trabalho que Ele havia começado. Agora eu te digo, quando eu entendi isso, eu percebi, há muitos cristãos dentro das igrejas, vivendo um monastério espiritual. Tem, muitos, porque não olham para fora, só olham para dentro. Não veem e não entendem dessa maneira que Isaías está dizendo. Amém, igreja? Amém. É hora de nós nos levantarmos e tentar entender como é que está a minha vida com Deus. Como é que está a minha vida com Deus? A minha vida com Deus depende muito de como está a minha vida com o próximo. Com o próximo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Coloque-se de pé no seu lugar, nós vamos orar. Para mim o culto tinha que ter 5 horas. Na África é assim. Por isso que eu gostei demais daquele congresso, porque era de manhã, tarde à noite. Que a palavra de Deus, a gente precisa valorizar mais a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus nos muda, nos transforma. É ela que traz para nós uma palavra que vai nos convencer de que estamos errados. Uma vez eu li uma vez um livro que o autor falava assim: nós temos o costume de ler a Bíblia. Aí ele citou um exemplo, Provérbios, por exemplo, tem muita coisa lá, né? Fala, o ímpio não sei o que, mas o sábio não sei o que, né? O ímpio, o sábio é abençoado, mas o ímpio... E ele falou assim, a gente sempre lê Provérbios, sempre imaginando que nós somos os sábios. E ele, naquele livro, ele fala, começa a ler Provérbios, imaginando que você é o ímpio, e que precisa de mudança. Irmãos, isso foi um exercício na minha vida, para perceber o quanto eu precisava entender e me humilhar diante do Senhor. E a palavra de Deus faz isso. Ela muda o nosso coração, ela muda o nosso comportamento, ela muda as nossas atitudes.
ela muda as nossas vidas, a palavra de Deus. Nós temos que valorizar mais a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, há países que não existe a palavra de Deus. Há países que não têm a palavra de Deus. Há países que as pessoas desejam uma Bíblia e não têm. E a gente não valoriza aquilo que temos. A gente tem na nossa casa 5, 6 Bíblias. A gente tem Bíblia no celular, no tablet. E a gente não lê. E se lê muito pouco. É por isso que somos enganados por muitos ventos de doutrina, porque a pessoa não sabe, não conhece a Bíblia. Mas que nós nessa noite possamos entender isso, queridos. E eu sei que essa palavra, ela vai entrar em muitos corações e vai sair depois de esfriar. Mas eu sei que também, nessa noite, essa palavra vai entrar nos corações e vai permanecer. Porque o Espírito Santo é que está aqui nesse lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradecemos nessa noite. Eu oro, Senhor, por essa igreja, novamente te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha restaurar a vida daqueles que estão, Senhor, com a sua vida espiritual enfraquecida. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor venha trazer um despertamento. Levanta, Senhor, desperta aquele que dorme, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles, ó Pai, que nessa noite puderam entender essa mensagem, entender essa palavra. Germina no coração deles essa palavra, que venha, Senhor Deus, queimar no seu coração, no seu interior. E pessoas que estavam precisando de uma palavra como essa, para tomar uma atitude, para tomar uma decisão em suas vidas, que o Senhor possa fazer a tua obra, Pai querido, porque a tua palavra foi lançada, Senhor Deus, e a tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Muito obrigado nessa noite, te louvamos e te adoramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus, obrigado. Deus os abençoe. Fica aqui, pastor.